ao vivo. Bom dia para quem estiver ingressando. Hoje é terça-feira, dia papo estrategista, mas em virtude dos compromissos eu não posso realizar. Como eu gosto de realizar a aula do estrategista tributário, ao vivo no YouTube, fazendo a trilha do conhecimento, mas nem por isso eu deixo de estar aqui às 9 horas, terça-feira. Sempre falo que é um compromisso praticamente inadiável, inegociável, e que eu sempre gosto muito de estar aqui, trazendo sempre os assuntos, tendências, atualidades, e graças a Deus na área tributária nunca faltam assuntos. Eu brinco que eu já estou há quase 2 meses para incluir. Bom dia para todo mundo que está ingressando agora. Eu estou há quase 2 meses para iniciar uma pauta de temas que eu quero falar no Papo Estrategista. No entanto, eu não consigo, porque sempre tem novidades, sempre tem alterações. Eu sempre reflito que são poucas áreas na área do direito, e eu iria além. Eu ousaria dizer que eu não conheço nenhuma que tem tanta mudança, com tanta repercussão, com tanto dinheiro envolvido quanto a área tributária. Então, bom dia para quem está ingressando, muito bom estar aqui com vocês. Hoje eu estou do hotel, falando aqui em São Paulo. Eu até respondi uma caixinha de perguntas em que eu, desde 2014, 2013, eu sempre venho para São Paulo com frequência, várias vezes ao ano, para me atualizar sobre, sempre foi muito mais na área técnica. Ainda continuo, vocês que me acompanham, e agora muito mais na parte de negócios. Então eu estou aqui desenvolvendo, fomentando na minha condição de CEO, novas possibilidades para o nosso grupo, e tudo que dá certo para nós eu levo para os alunos. Então, de certa forma, eu estou aqui me preparando também, e quem é aluno e quem também me acompanha vai poder usufruir disso daí. Então, bom dia para quem está ingressando. Hoje eu vou falar sobre o seguinte: semana passada, pessoal, teve uma sessão do STJ de julgamento em que houve o seguinte: a STJ tem turmas, a primeira e a segunda turma, eles julgam matéria de direito público, que a tributária inclusive se enquadra. Nesse sentido, quando tem a definição de um tema que vai ser julgado em sede de recurso repetitivo, é reunido os ministros que compõem, são 10 ministros que compõem as duas turmas. Então vamos fazer um julgamento em que nós trazemos as duas turmas e nós precisamos decidir um tema, porque muitas vezes algumas situações a primeira turma tem um posicionamento, a segunda turma tem outro, e aí nós temos um julgamento em sede de recurso repetitivo que define no âmbito infraconstitucional, ou seja, tudo aquilo que não está inserido na Constituição, e encerra-se esse assunto. Na semana passada nós tivemos a sessão de julgamento, que a primeira sessão ela definiu vários temas envolvendo matéria tributária, mais precisamente 4 temas. E desses 4 temas, 3 eu considero desfavoráveis para os contribuintes por enquanto, e é sobre isso que eu vou falar. Vou falar de uma maneira mais otimizada, porque eu vou abordar ainda com mais intensidade esses temas aqui, principalmente no Papo Estrategista semana que vem, porque tem uma oportunidade gigantesca que eu quero dar ênfase, eu quero explorar melhor esse assunto. Eu quero refletir, eu quero abrir tela, eu quero mostrar julgamento. Eu gosto de trazer esses elementos que aprofundam o conhecimento. Por isso que as minhas lives, por isso que as minhas aulas são sempre no YouTube, porque eu consigo dar essa profundidade que eu não consigo aqui no Instagram. Não consigo compartilhar a tela, eu não consigo fazer a trilha do conhecimento. Vamos lá. Semana passada, o que nós tivemos de julgamentos importantes? O STJ julgou sobre, e eu vou começar de trás para frente, os que eu falei com menos intensidade, a incidência ou não das contribuições sociais inerentes ao PIS e COFINS sobre a correção da Selic. Tema importante. Inclusive está lá no diagnóstico de oportunidades como a tese judicial. Ponto 2. O STJ também julgou a questão da incidência ou não sobre, só estou arrumando aqui meu WhatsApp, pessoal, sobre a contribuição previdenciária patronal, vulgo INSS, sobre o adicional de insalubridade.
Também não foi muito comentado. Ponto 3, foi o que eu falei com mais ênfase, foi julgado a possibilidade, ou não, de tomada de crédito de PIS e COFINS sobre o ICMS-ST dos contribuintes que são tributados com base na não cumulatividade e que adquirem mercadoria sujeita à substituição tributária. Ponto 4 é até parecido, eu sempre falo, pessoal, não confundam, porque tem muitas palavras que se repetem. O primeiro é crédito de PIS e COFINS sobre ICMS-ST na aquisição de contribuinte substituído. O segundo também, PIS e COFINS e ICMS-ST, mas nesse caso é a exclusão das saídas dos contribuintes substituídos. Eu sempre faço uma analogia, uma associação, uma entrada, o outro é saída. Esses 4 temas foram julgados, era uma pauta gigantesca, muitos bilhões de reais envolvidos. E o que aconteceu? Nós tivemos, no caso da exclusão do ICMS-ST, não foi um julgamento de mérito, e sim de um recurso de embargos de declaração. Isso eu vou falar por último, que foi o melhor. Até a Tati colocou aqui, essa dos créditos do PIS e COFINS achei um absurdo. Eu fiquei surpreso, Tati, acho que é Tati Rocha. Eu fiquei surpreso porque nós tínhamos o último julgamento, que inclusive aconteceu agora recentemente, começo do ano, a primeira turma, se eu não me engano, ela tinha sido unânime o julgamento. E aí eu acompanhei a sessão. Alguns ministros da primeira turma, eles falaram o seguinte, olha, eu sempre fui contra, manifestei meus votos, mas eu julguei a favor porque era unânime na minha turma. E agora que nós estamos aqui na sessão, eu manifesto o meu voto porque eu sempre fui contra. Então começou a aparecer umas coisas assim, no final do dia tivemos um julgamento unânime pela questão da impossibilidade de créditos. Mas, Tati, ainda não acabou porque esse tema é muito provável que vai subir para o STF. Vamos lá. PIS e COFINS sobre recuperação tributária, sobre o indébito e a correção da Selic. Quando eu faço um processo de recuperação tributária, quando eu faço a retificação, principalmente, eu gero o seguinte. Eu vou lá, a empresa pagou um tributo maior indevidamente. O que eu faço? Eu vou lá, faço a recuperação, eu faço a retificação, dependendo da modalidade, pagamento indevida maior, gera o seguinte, eu paguei um tributo que não era devido, ou seja, eu ingressei com dinheiro no caixa do governo e, consequentemente, esse valor ele é restituído ou ressarcido, já fiz aula sobre a diferença, sobre essas duas possibilidades de recuperação tributária, corrigido. Ou seja, tem uma correção. Porque nada mais é com o objetivo de reparar esse prejuízo financeiro do dinheiro, porque o dinheiro ele tem uma perda de valor no tempo. Então, o que acontece? Eu restituo ou faço o ressarcimento e ele vem corrigido. E aí a questão é o seguinte, essa correção, segundo um parecer, um parecer normativo, não é parecer normativo, um ato declaratório 5 de 2003, determina o seguinte, que a correção da restituição, ou seja, do indébito tributário, deve ser submetida à tributação das contribuições sociais inerentes PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. Ou seja, esse valor excedente eu tenho que incluir na base desses 4 tributos. E se nós pegarmos uma empresa do lucro real, regime não cumulativo, eu estou falando de 43,25%. 9,25% de PIS e COFINS e 34% de Imposto de Renda. Então, praticamente metade da correção, não do principal. Mas estou falando do valor restituído, estou falando da correção sobre o valor restituído ou ressarcido. Nesse seguinte, teve uma decisão do STF, em 2021, que determinou o seguinte, que a correção da Selic no indébito tributário, ela não deve ser submetida à tributação do Imposto de Renda e da Contribuição Social, porque não há acréscimo patrimonial. E que a natureza da correção, ela tem como objetivo reparar uma perda por conta do dinheiro estar no caixa do governo ao invés de estar no caixa da empresa. Esse pagamento de devida maior, cuja natureza da sua devolução tem como objetivo recomposição patrimonial e não acréscimo patrimonial.
Isso é fundamental na determinação da incidência do imposto de renda e tributação reflexa da contribuição social. Então, as empresas que ingressaram judicialmente conseguiram, porque houve modulação dos efeitos nessa decisão, garantir o direito de repetir o indébito, ou seja, de recuperar os valores pagos. E isso teve um boom, principalmente por conta da exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Eu tive clientes que tributou 5, 6, 7, 8 milhões de Selic por conta da recuperação tributária da exclusão do CMS. Então foram valores relevantes, principalmente. E ficou definido que quem ingressou com a ação retroagiu 5 anos e quem não ingressou a partir de 4 de 2021, se eu não me engano, não precisa mais incluir na base de cálculo da apuração do imposto de renda da contribuição social a correção da Selic. E aí o que se pensou? Vamos questionar também o PIS e COFINS, porque essa decisão ela foi exclusiva para o imposto de renda e a contribuição social. E aí até no diagnóstico de oportunidades judiciais nós tínhamos essa possibilidade, porque só se falou de imposto de renda e contribuição. O STJ, sob a perspectiva infraconstitucional, entendeu que a receita bruta, que não independe de ingresso financeiro e que não depende de acréscimo patrimonial e deve ser submetida à tributação do PIS e COFINS. Ou seja, a correção da Selic não tributa imposto de renda e contribuição social e, por enquanto, se tributa imposto de PIS e COFINS. O que acontece? Eu entendo que essa discussão ela vai subir também para o STF e pode ter uma mudança. Eu vou falar de todas que foram negativas, a mesma coisa. Quem lembra, que é um pouco mais antigo nessa área, vai se recordar que o tema da exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e COFINS, o STF julgou desfavorável aos contribuintes. E isso foi revertido no STF. Eu tenho defendido que as minhas maiores esperanças estão no âmbito do STJ, porque ele é mais técnico. Mas, em matéria tributária, tudo é uma caixinha de surpresa. Ano passado, e na semana que vem eu quero explorar isso, dos últimos 2 anos foi feito um estudo que não fui eu que realizei esse estudo, mas eu replico e fundamento com a fonte, eu reforço, eu cito a fonte, que nos 2 últimos anos, os julgamentos de tribunais superiores, STJ e STF, envolvendo matéria tributária, ficou, arredondando os números, quase 70-30. 70% para o fisco, 30% para contribuintes, que eu falei que eu me surpreendi, achei muito alto esse percentual, excelente. Então, se a média se mantiver, de cada 3 ganhar uma. Em matéria tributária, você não precisa de muitas possibilidades. Uma só já pode representar muita coisa. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que foi julgado foi sobre a perspectiva do INSS, que eu falei pouco, a discussão das verbas indenizatórias. Em 2014, o STJ julgou uma série de verbas que foram incluídas numa discussão, e agora eu vou lá para o previdenciário, base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, vulgo INSS. Verbas que são computadas na folha de pagamento do colaborador, mas que não necessariamente elas possuem uma natureza de acrescer o patrimônio, e sim, muitas vezes, reparar. E aí a discussão é, olha, aqui eu tenho que pagar a contribuição previdenciária patronal. Estou até com a Bíblia aqui. Contribuição previdenciária patronal. Aqui eu não devo pagar, porque a natureza dessa receita, dessa verba, dessa remuneração, ela não vem para crescer, eu não estou ganhando, eu estou sendo, no máximo, indenizado, ou está sendo recomposta a minha perda de alguma coisa. Como, por exemplo, insalubridade, como periculosidade. Eu estou perdendo a minha saúde ou colocando minha vida em risco. Então, o que eu recebo disso não é necessariamente algo novo. E várias, olha, acho que mais de 50 rúbricas foram discutidas e aí se chegou a um entendimento que até repercutiu, que o STJ entendeu que o adicional de férias não ingressaria nessa tributação, aí os 15 dias de afastamento, isso ficou definido,
licença maternidade, depois no âmbito do STF, aviso prévio indenizado, e algumas verbas foram pacificadas, que elas, mesmo sendo pagas, essa remuneração, elas não são tributadas pela contribuição previdenciária patronal. E tinha uma decisão que ficou para trás, que era sobre o adicional de insalubridade, que ainda estava pendente de julgamento, e o STJ entendeu que o adicional de insalubridade, ele deve ser inserido na composição da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Novamente, é um assunto que vai subir para o STF, porque tanto o PIS quanto o COFINS, eles estão inseridos no rol das contribuições sociais que estão lá, grande parte, no artigo 195 da Constituição. Então, acredito que isso vai subir. Pode ter uma reversão? Pode. Nesse caso, acho pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável. Baixas expectativas com relação a esse tema. Mais um, e agora eu já falei, mas eu quero reforçar, e semana que vem eu vou falar sobre o último tema com mais profundidade, que ele já tinha sido favorável aos contribuintes, mas agora houve uma revisão da modulação dos efeitos que pode ser mais benéfico ainda, mas precisa entender algumas coisas. Tem coisas que não estão claras o suficiente. E nós temos agora a questão que, inclusive, eu comentei aqui com agora eu não lembro o nome. Alguém comentou aqui a respeito dos créditos de PIS e COFINS na aquisição de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Que isso é uma tese muito antiga, em 2012, nós já fazíamos um levantamento sobre isso, para ingressar com ação. Tinha contribuinte que era mais arrojado, quis fazer administrativo, sabendo do risco. Mas o que aconteceu? Contribuintes, principalmente os estados que têm mercadoria sujeita à substituição tributária, do ICMS, em que compra mercadoria para revender e que compra do fornecedor substituto, que vem o ICMS-ST na nota, isso integra o custo de aquisição. Ou seja, se integra o custo de aquisição e eu tomo crédito PIS e COFINS sobre o custo de aquisição, e aí inclusive tinha a questão do IPI, que mesmo não sendo tributado, eu vou falar com mais detalhes no Papo Estrategista. Eu já até fiz um Papo Estrategista sobre isso lá em janeiro, logo quando saiu. Como integra o custo de aquisição, seria a base de cálculo do crédito PIS e COFINS, afinal ele é parte integrante. E aí tinha discussão que o substituto tributário não inclui isso na base de cálculo, tem uma questão técnica que eu inclusive já falei. Havia uma decisão de janeiro em que a primeira turma foi unânime em entender que é possível que integre o custo de aquisição e a base de cálculo das contribuições sociais. No julgamento, agora que teve da primeira sessão, o entendimento foi que não é passível de crédito. Então essa é uma oportunidade de valor substancial, principalmente os estados que têm muita mercadoria de substituição tributária, material de construção, conveniências de posto de combustível, próprio posto das mercadorias que não são monofásicas e tem alguns lubrificantes, por exemplo. Tem várias operações que geram crédito e débito de PIS e COFINS e que são mercadorias sujeitas à substituição tributária. Loja de magazine, supermercado, distribuidores, são valores extremamente relevantes. De novo, isso vai subir para o STF, tem uma possibilidade de reversão, sim. Eu não estou muito, digamos assim, entusiasmado com as possíveis decisões do STF em matéria tributária. Estou muito mais com relação ao STJ. E uma boa notícia que veio do STJ, que já tinha sido uma boa notícia, é a respeito da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Ou seja, já foi definido lá em dezembro que o ICMS-ST, esse mesmo contribuinte aqui que nós estamos falando, esse cara, agora nós discutimos o que? O momento da entrada. Se eu posso tomar crédito quando eu compro. Essa substituição tributária integra o custo de aquisição, vai para o preço, só que todas as vendas dentro do estado, ele não destaca ICMS normal, tampouco ST. Então esse ST que ele pagou na entrada, que é ICMS, ele está no preço. E ele está na base de cálculo PIS e COFINS. O entendimento já foi definido no tema 69, que não incide na base de cálculo ICMS ST. Então nada mais justo
que o ICMS-ST também ICMS, não faz sentido ele ser computado. Mas foram duas teses discutidas em situações diferentes. E isso já tinha ficado pacificado. STJ possui como ferramenta um mecanismo de limitar o alcance das suas decisões, muito parecido com a STF, que é modular os efeitos. Ou seja, modular os efeitos significa que essa decisão ela vai ter uma certa restrição. E o entendimento lá era o seguinte: olha, quem ingressou com a ação, quem protocolou a ajuização até antes desse julgamento, garante o direito de retroagir os 5 anos da data do ingresso. Então eu ingressei em 2015, eu volto 5 anos para trás, 2010, e tenho todo esse período até a data de julgamento. Quem não ingressou, não pode ingressar mais e se aplica a partir administrativo a partir de dezembro, dia 17, 18 de dezembro, para quem não ingressou. Ou seja, quem não ingressou com a ação não pode retroagir 5 anos, só dali em diante. E agora, a boa notícia é que foi julgado um embargo de declaração para rever essa modulação dos efeitos, e aí veio um negócio totalmente diferente. No sentido seguinte: olha, esse tema é igual ao tema 69, então o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a mesma modulação. Qual foi a mesma modulação? Quem ingressou com a ação até 15/3/2017, retroage 5 anos dali. Quem não ingressou, e aí é o detalhe, quem não ingressou, aplica-se daqui em diante. Isso gerou uma dupla interpretação imediata, porque antes era o seguinte, e o efeito dessa declaração pode prejudicar quem ingressou com a ação e beneficiar quem não ingressou. Por quê? Anteriormente, era até a data de início do julgamento, quem entrou com a ação. Entrei um dia antes, ou entrei no dia antes do julgamento, garanti meu direito de retroagir 5 anos. Agora é o seguinte: se eu entrei em 2018, não vale. Não posso recuperar meus 5 anos desde 2018, porque é 15/3. E quem não entrou, desde 15/3 não tem que pagar mais, eu tenho que respeitar a prescrição. Então, em tese, a 6 de 2019 em diante, eu consigo fazer essa busca. É o que me parece até agora. Nós vamos precisar entender com a publicação, porque pode gerar um prejuízo para quem ingressou com a ação e um benefício para quem não ingressou, de certa forma. Porque pensa o cara que ingressou em 2019 com essa ação, 2020, então ele teria essa limitação que no primeiro julgamento não teria. De novo, pessoal, aconteceu um negócio aqui que nós vamos precisar estudar mais. Imediatamente abre uma oportunidade para quem não ingressou com a ação, e eu vejo que muitos contribuintes não ingressaram. O pessoal não se atentou para essa ação, o pessoal não prestou atenção, o pessoal não se ligou. Tem bastante dinheiro aí que foi perdido, mas nós conseguimos retroagir e buscar com base nisso. Eu ainda quero entender um pouco melhor, depois da publicação vai vir um parecer da Procuradoria, em conjunto com a Receita Federal, que sempre que há uma definição desses paradigmas, cabe à Receita Federal e à PGFN emitir as suas portarias regulamentando os efeitos e reconhecendo que ela não pode mais notificar a Receita Federal, deve desistir a Procuradoria de todas as ações sobre esse assunto. Então vamos acompanhar essa publicação. Por hora, nós entendemos que quem não tem ação teria um prazo maior para retroagir, só que eu ainda quero entender melhor porque tá no mínimo estranho. Pessoal, 9h25, hoje o papo era bem objetivo, bem direto ao ponto. Semana que vem, fiquem atentos, nós temos a nossa formação Holding na Prática, serão 4 dias, vão ser 4 dias à noite, no período direto pelo Google Meet, não vai ser através do YouTube, então é mais proximidade para tirar dúvidas, participar, vai ter uma aula no domingo de tira dúvidas, então é um momento que eu vejo cada vez mais importantes de falar sobre holding, de se atualizar sobre esse assunto, com reforma tributária. Todo mundo se preocupa com o Brasil, para onde nós estamos indo, quem tem patrimônio quer se resguardar, quer ter segurança, então um tema fundamental para todo tributarista. Semana que vem começa do dia 2 até o dia 7, se eu não me engano, na terça-feira, terça, quarta, quinta e uma aula de domingo. Então, aguardo vocês na semana que vem, terça-feira, às 9 horas, Papo Estrategista. Eu vou, principalmente nessa questão da modulação dos efeitos,
eu quero ingressar com mais profundidade nesse assunto e reflexão. Então, estamos juntos, pessoal. Obrigado para todos que estiveram aqui na live. Até terça-feira que vem. Tenha uma semana maravilhosa, abençoada. Que Deus derrame suas bênçãos sobre você, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Que você tenha uma semana incrível, produtiva e de bons fechamentos de contrato. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.